Queridos, essa semana foi uma semana difícil, muita correria. Nós estávamos em período de prova. Na sexta-feira, eu sinto essa responsabilidade toda vez que pego o microfone, a responsabilidade de levar a palavra à noiva de Cristo. E só Deus sabe como isso pesa nos meus lombos, o temor e o tremor que eu tenho diante disso. E o Senhor me deu um tema, e no sábado à tarde eu sentei na minha cama, no meu quarto, enquanto minha esposa estudava. Eu fui temendo aquilo que o Senhor me deu. E o tema é as perdas no caminho para a terra prometida. E o Senhor me levou a algumas situações, alguns personagens, e eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos ler aí Jeremias capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dissestes: não escutaremos. Queridos, quando eu li esse texto, o Senhor me levou para o povo de Israel e a sua saída do Egito. Deus chega para Moisés, chama Moisés e diz: olha, eu quero você para tirar o meu povo, porque ele tem clamado, ele está no cativeiro, e eu quero levar eles para uma terra que manda leite e mel. E se fosse nos dias de hoje, era como se Deus estivesse dizendo assim: você é o cara que vai fazer isso. Se você ler o capítulo 3, se não me falha a memória, Moisés dá 10 razões para ele não ir, e Deus refuta as 10 e fecha a questão de você vai. Moisés vai. Nós conhecemos a história, e eu não vou contar a história das 10 pragas, eu não vou contar a história do povo de Israel indo para o Egito, que isso é um estudo, não é? Não dá para a gente falar isso aqui em 30 minutos, em 40 minutos, não dá. Mas se vocês lembrarem na leitura, nós falamos da saída do povo, a travessia do Mar Vermelho. E eu gostaria de falar dos personagens, de alguns dos personagens no decorrer dessa jornada até a terra prometida. E eu queria falar dos primeiros personagens que são importantes, que é o povo do Egito. Deus tinha um povo para levar para uma terra, e o povo do Egito não foi convidado. Embora você vai ler no decorrer da história do povo de Israel, que teve gente que disse o seguinte: olha, esse pessoal aqui é abençoado, quer saber de uma coisa, estamos juntos, eu vou embora, não vou ficar por aqui não, eu não sei, mas eu acho que a coisa, para onde eles vão, o negócio é bom, eu vou. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu, o povo do Egito ficou. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: Deus preparou o céu
mas não é todo mundo que vai. Se você perguntar quem quer ir, todo mundo quer ir. Mas eu quero que você entenda uma coisa: querer não é poder. Querer sem trilhar o caminho não é chegar. Não vai chegar. O povo do Egito não foi. A Bíblia diz que quando eles foram sair, os egípcios estavam querendo tanto se livrar deles, que começaram: ó, o que você precisa? Ó, tem presente aqui, ó, pega minhas coisas, leva, mas some. Eu quero louvar o Senhor porque a igreja de Jesus Cristo não é deste mundo. Ela pertence a um lugar melhor. Ela pertence a um lugar melhor. Quando você olha diante que o povo de Israel sai, nós nos deparamos com um segundo grupo que também não foi para o Egito, que eram os exércitos de Faraó. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu, Faraó se levantou, pensou e disse o seguinte: está errado, a gente devia ter deixado eles irem, vamos correr atrás, vamos trazer de volta. E eu não sei se você consegue imaginar. Agora eu vou lembrar da Brenda, né? A Brenda é uma pessoa que não pode ter ninguém correndo atrás dela, que dá desespero. Às vezes eu brinco com ela, se eu saio correndo na direção dela, ela já para de correr atrás de mim, eu não gosto, né? Agora você imagina você indo para uma promessa de Deus, e quando você olha atrás, vem os adversários correndo atrás de você. E a Bíblia diz que eles, quando chegaram diante do mar, montanha de um lado, montanha do outro, eles chegaram para Moisés e disseram assim: você tirou a gente lá para morrer aqui. E o Senhor fala para Moisés: e o povo começa a ir, o mar se abre e eles começam a passar. Talvez você não imagine, mas isso levou a noite inteira. Era muita gente. E o povo e os egípcios queriam chegar perto e não podiam, e o povo atravessava em seco. Você consegue entender o que Deus fez ali naquele momento? O mar acaba de abrir, é bater lama, mas a terra ficou seca para o povo passar. Deus prepara o caminho para você passar. E o povo passa. E aí o anjo, a nuvem, a coluna vai atrás, e os egípcios veem o caminho que eles passaram e pensa: se eles passarem, a gente passa também. Eu quero louvar o Senhor, porque quando Deus prepara o caminho é só para você, não é para mais ninguém. Não é para mais ninguém. E a Bíblia diz que quando eles entram pelo caminho, Deus coloca as mãos e as rodas começam a travar, e o cavalo começa a patinar, a coisa não dá certo, porque era para que eles ficassem no meio do mar até que todo o povo de Israel saísse. E a Bíblia diz que quando o último saiu, o mar se fechou. O céu é para crente. Inimigo de servo de Deus não vai. Os soldados egípcios corriam. Mas quando a gente começa a olhar as coisas, irmãos, aí a gente pensa assim: o povo se animou, cantou, Miriam cantou, o povo deu glória, viu os egípcios, os adversários todos vindo na praia mortos, e começa então a jornada. Essa semana eu estive conversando com alguém aqui na igreja, e você sabe que acontecem umas coisas muito engraçadas quando a
gente vai conversar com as pessoas, porque a gente vai falar as coisas para a pessoa. E à medida que eu conversava, o Espírito de Deus falava assim: para você também serve, viu? E daqui a pouquinho estavam os dois com os olhos tudo marejados aqui. Eu falando para ela, a pessoa ouvindo, os olhos marejando, e eu marejando também, porque eu sabia que o Espírito Santo estava trabalhando. Você sabe qual é o nosso problema? A gente quer que o caminho seja limpo. Não basta somente chegar à terra. O caminho tem que ser bom. Tem que ter tapete vermelho. Tem que ter flores. Se tiver passarinho cantando, melhor ainda. Porque aí a gente vai escutando a musiquinha, vai dando uns glória, e vai dizendo: o Senhor é bom, olha que coisa linda. E você fica todo feliz porque o céu é azul. Olha, tem nuvens fazendo sombra, o sol nem bate na sua pele, tá? Só que não. Só que não. É deserto. O sol não batia na testa porque a coluna de nuvem fazia sombra. Mas é quente. Não tem flores. Não tem pássaros. Porque o importante não é o caminho, é para onde você vai. É para onde Deus quer te levar. E aí o povo começa a caminhar e daqui a pouquinho: cadê a água? Quero sede, estou com sede, quero água. E lá vai Moisés lá, as águas de Mara, e a água fica doce, e todo mundo bebe. E depois de 3 meses de caminhada, ele chegou no Sinai. Aí no Sinai é o monte de Deus. E o povo fica maravilhado, porque o monte, que a Bíblia diz que o monte fumegava. A glória de Deus estava ali. E o povo sente temor. E fala para Moisés assim: vai lá você. Eu não quero não. Vai que eu morro. Moisés vai. E Deus fala: você do povo sentiu temor. É isso mesmo. E Deus chama Moisés, e Moisés sobe para o monte. 40 dias. E Moisés lá no monte, Deus falando com Moisés. 40 dias Deus estava falando da lei. Deus estava falando do tabernáculo, dos objetos do tabernáculo. 40 dias. E enquanto isso o povo está lá embaixo, chega para Arão e diz assim: cadê Moisés? Rapaz, está lá no monte, aguarda. Moisés já era. Acabou Moisés? Esquece Moisés. A gente está sozinho aqui, Arão. Arão, nós precisamos de um Deus que nos leva. E lá se monta um bezerro de ouro. O bezerro de ouro é feito, e o próprio Arão diz assim: este aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Vamos cantar e vamos dançar. E o povo canta, e o povo dança, e o povo se alegra. Gente que resolve adorar outro Deus. Gente que troca o Deus que nos libertou por outra coisa. A prioridade muda. E eles estão cantando, dançando. E Deus chega para Moisés assim: desce, que esse povo já se desviou. E Moisés, quando vencendo, o povo pulando, dançando, o bezerro no centro, e a maior alegria
Moisés chama os filhos de Levi. Moisés chama o povo e diz assim: quem é comigo? Os filhos de Levi. Estamos juntos. Moisés diz assim: cada um mate o seu irmão. 3.000 almas morreram naquela noite por causa de trocarem Deus de Israel por outra coisa. 3.000. Talvez alguém possa dizer assim: assassinos, o zelo de Deus me consumirá. Você entende o Deus que você serve? É um Deus que Isaías, quando chegou a visualizar não quem ele era, mas a sua glória, caiu e disse assim: ai de mim, porque eu vou perecer. Você entende que nesse exato momento essa igreja está aqui em Nova Caçapava, mas ela está diante do trono nesse exato momento? Os olhos de Deus estão sobre este lugar. Você consegue perceber isso? O que isso representa? Deus olhando para este lugar agora, olhando o teu coração, a tua mente. Talvez você fique inquieto. Quer ficar mais inquieto? A semana toda você esteve na presença dele. Você não andou sozinho em nenhum lugar. No teu quarto você não ficou sozinho. No teu trabalho você não estava sozinho. Na rua, dentro do ônibus, no carro, você não estava sozinho. Com o teu namorado você não estava sozinho. Com a tua namorada você não estava sozinho. Na frente do computador você não estava sozinho. E naquele dia 3.000 almas caíram. Não viram a terra, não foram adiante, não ouviram falar da lei, não viram os milagres adiante. Troque o teu Deus por outra coisa e você não vai adiante. Você vai cair, você vai parar, você vai morrer diante do meu Deus. Não será a morte física o teu desafio, é a morte espiritual o grande problema. Deus romper a relação contigo. Troque o teu Deus por outra coisa. Deus brando com o profeta Isaías: a minha glória não darei a ninguém. O que Deus está dizendo é o seguinte: escuta. Ou você me tem como prioridade, ou não te conheço. É simples assim. Quando nós vamos adiante, agora o povo de Israel já construiu o tabernáculo, está construído o altar, a pia, o lugar santo, o altar de incenso, a mesa com os pães da preposição, o candelabro, o véu, a arca, a tampa do propiciatório, a lei lá dentro. E lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 6, Deus ordena: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você sabe por quê? Porque no primeiro sacrifício que foi feito, ninguém acendeu o sacrifício. O povo estava ali, colocou, o animal foi colocado no altar, tudo bonitinho. Deus mandou fogo da nuvem, era fogo santo naquele lugar, e o povo de Israel tinha a obrigação de não deixar aquele fogo se apagar.
embriagaram. Vamos lá colocar o fogo lá dentro do santo. Você não entende o lugar que você está. Mas se você entendesse, se houvesse reverência no teu coração, porque muitas vezes nos falta. Nós entramos aqui como se fosse a minha casa e a sua casa. Aqui não é a minha casa, aqui não é a sua casa. Aqui é o lugar santo, aonde Deus ordena a bênção, aonde o Espírito Santo trabalha no meu coração, trabalha no seu coração, leva ao arrependimento e resgata a tua vida. E Deus os consumiu. Dois sacerdotes mortos por não reverenciar, não entender a santidade de Deus. Mais uma piada no caminho. Você entende o que está acontecendo? O povo está indo para a terra. Deus prometeu, mas Ele vai explicar aquilo que não é dele. Vai cair. Você entende o que isso quer dizer? Não é todo mundo que chega, porque Deus começa a limpar, balançar a árvore, a coisa começa, aquilo que não é dele cai. Mas dois se perdem. E quando nós vamos adiante, lá em Levítico capítulo 24, versículo 11, aparece um indivíduo. A Bíblia não fala o nome. A Bíblia só diz uma coisa: o homem que blasfemou contra o Senhor. Alguém que não ficou satisfeito. O texto diz no versículo 11: então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que levaram ele a Moisés. E no versículo 23, disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Alguém que não entendeu quem era Deus. Cuidado com o que você fala. Da nossa boca saem bênçãos e maldições. Sai aquilo que dá vida e aquilo que mata. Sai aquilo que edifica e aquilo que corrompe. Aquele homem amaldiçoou a Deus. E quando foi consultado, ele disse assim: pode levar para fora. Há uma concepção errada nos dias de hoje. Deus é amor. Viva do jeito que você quiser. Ele te ama. Deus é justiça. Ele é santo. O padrão dele não é o meu, não é o seu, é o dele. Ele, o seu filho, morreu na cruz. Não foi somente para abrir a porta para você entrar para o céu. Foi para potencializar você a viver o padrão que Ele quer. Não eu, nem o seu, nem de ninguém. É o dele. Hoje eu estava lá na sede e eu sentei lá um pouquinho para assistir a aula do irmão lá, e eu estava dizendo na classe, eu disse o seguinte: sabe qual é o problema da graça? A gente acha que a graça é só a salvação, a justificação. Pronto, Jesus me salvou, isso é graça. A graça de Deus permanece até você entrar no céu, porque se não for pela graça, você não tem capacidade para viver aquilo que Ele quer. E a graça que te potencializa a viver esse padrão. Não há padrão a não ser o de Deus para entrar no céu. É por isso que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel diz: tirarei o coração de carne, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de
de carne, escreverei a minha lei no seu interior e você viverá por ela. Aí nós vamos adiante. Aí nós chegamos no livro de Números, capítulo 11. Irmãos, o capítulo 11 é terrível. Porque o capítulo 11 o povo reclama duas vezes. A Bíblia diz no versículo 1 que o povo queixou-se, o povo murmurou da sua sorte, reclamou: esse deserto, não tem nada aqui, a gente nunca chega. Murmurou. A Bíblia diz que Deus mandou um fogo que ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Agora, quer ver que coisa interessante? Sabe quem é que estava na extremidade do acampamento? A Bíblia diz que foi o populacho que subiu com Israel. Era gente que foi com vai da balsa. Sabe aquele povo que disse assim: o negócio é bom, esse povo é abençoado, estamos juntos, vou? Era eles. Presta atenção numa coisa: só quem tem intimidade com Deus, conhece o projeto de Deus, confia nele e caminha. Quem vai no embalo, porque não é igreja, está cheio de gente que vai na onda, né? Vamos surfar na onda, vamos ter que ouvir a música top, nós saímos, né? Aí tem rapaz que vem que tem uma meninada bonita aqui. Aí tem menina que vem, que tem um rapazinho bonitinho ali, o negócio é estamos juntos, estamos na onda, vamos cantar, não sei o quê. Você pensa que é assim que funciona? Não adianta você acompanhar o povo. E aqui eu quero que você entenda: não adianta você vir para a igreja, não adianta você cantar, você tocar. O teu negócio é Cristo. Glória a Deus. Cristo. Se você não conhecer Cristo, se Ele não entrar no teu coração, se Ele não apagar os teus pecados, não começar uma nova vida com você, você pode vir para a igreja, você pode se batizar nas águas, você pode ser um bom dizimista, você pode ser um tocador, você pode ser um bom cantor, você pode se tornar até um bom pregador. Para o céu você não vai. A salvação é Jesus Cristo. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o que você faz, porque não é por obras para que ninguém se glorie. Vem de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz pela minha vida e pela sua, isso é graça. Você não merece. Renda-se a Ele, experimente a salvação, provar e ver que o Senhor é bom. Mas o populacho murmurou, não estava entendendo as coisas. E Deus disse assim: chega. O povo que estava nas extremidades morreu. O fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Irmão, vamos pensar assim: vamos voltar lá mais de 6.000 anos. Vamos visualizar a gente lá no meio do povo de Israel. Acabamos de ver o fogo queimando as extremidades do acampamento. Não, isso é para mim pensar assim: Jesus, vou para a tenda, eu vou orar. Não é? Vou orar? Preciso orar mais. Se o povo não orou direito, o que aconteceu? Deixa eu me orar. Não. Mal acabou de acontecer isso, o povo diz assim: só tem maná? Estou cansado de comer maná. Todo dia. Maná segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta. Maná no sábado não, mas é o que sobra da sexta. E no domingo maná de novo, e na segunda maná chega de maná. Foi Deus que deu a cansado de virar. Tem gente que fica cansado de mensagem.
Tem gente que fica cansado de vir na igreja. De novo. Eu já fui quarta-feira, então não preciso ir domingo. Ou eu vou domingo, já me alimento para a semana toda, né? Igreja, vamos combinar todo o tempo todo, né, Jonathan? Né? Só de vez em quando, né? Porque antigamente, nós tínhamos crentes, né? Semanais. Agora a coisa evoluiu. Nós temos os mensais, os bimestrais, temos os quinzenais, de vez em quando aparece até os semestrais, né? A cada 6 meses ele dá o ar da sua graça. Aí a gente canta: visitante, seja bem-vindo. E aí Moisés já está, pela tampa. Ô Senhor, o negócio está ficando difícil cuidar desse povo aí. Vamos combinar. Deus fala para ele: vou mandar carne. Não vai comer um dia só, não vai comer 2 dias, vai comer 2 inteiros. Até sair até pelas narinas de tanta carne que vai comer. E eu quero que você preste atenção em algo muito importante que escute. Alguém deve ter dito assim: ô dó! Cuidado com o entendimento da bênção desse livro. Às vezes a gente pensa que tudo que vem é bênção, né? Cuidado. Sabe o que a Bíblia diz? No final do capítulo 11, você levar. Eles começaram a comer tanta ânsia, né? E Deus olhou aquilo e foi um monte de gente que comeu com a carne nos dentes. Você está pensando que o Deus que você serve é o quê? A gente transportou Deus lá do trono, trouxe para cá, está quase igual a mim. Tem gente que já fala assim: é um cara lá de cima. Só assim com ele. Blaise Pascal, famoso matemático crente, ele disse uma frase memorável: Deus fez o homem à sua imagem e nós lhe retribuímos o favor e fizemos Deus a nossa imagem. Versículo 33: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Mas um monte de gente que parou no caminho não chegou lá, não viu a terra. Você já pensou quanta gente foi enterrada? Você consegue visualizar da saída do Egito o que está acontecendo? Quando nós chegamos no capítulo 14 de Números, nós nos deparamos com um dos problemas mais sérios do povo de Israel. Sabe o que foi? A Bíblia diz que eles chegaram no Rio Jordão, e quando eles chegaram no Rio Jordão, Moisés manda 12 espias para espiar a terra. Eles passam 40 dias correndo a terra que mana leite e mel. E pasmem, a Bíblia diz que 2 deles vieram trazendo caixa de livros. De tão grande que era, estava preso, e os 2 carregavam a caixa. Não, o que é isso? E quando o povo se reuniu para ouvir, eles disseram: olha, a terra realmente mana leite e mel. Era uma terra abençoada, maravilhosa, porém não é para nós. Nossa, gente, saiu lá do Egito, andou esse deserto todo para chegar aqui a terra não é para a gente. Que negócio é esse? Não, é terra que devora os seus moradores. Lá tem gigantes, e aos olhos deles eram como gafanhotos.
10 espias desanimando o povo. 10. Sabe o que a Bíblia diz? Versículo 36, versículo 37. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Fica perto de gente que desanima você, porque tem gente que não consegue olhar aquilo que Deus tem, não enxerga, não vê o milagre, não vê o que Deus pode fazer, não crê, é incrédulo. E porque ele não crê na vida dele, ele não quer na sua vida também. E aí, ao invés de abençoar, ele amaldiçoa, né? Ih, rapaz, você quer ir lá? Não é para você não. Você está pensando que aquele emprego é para você? É outro nível lá. Mas eu creio. Nem fé. Viu? Ó, vai olhar para o outro lado, vai ficar, vai orar, entendeu? Ó, esquece. Você já encontrou gente assim? Já. É gente que não consegue olhar adiante. É gente que não confia em Deus, não crê em Deus. Foge de gente assim. Sai de perto. Se você encontrar gente que murmura, que reclama, que não te dá esperança, que não te joga para frente, sai de perto. Porque essa gente vai ficar no meio do caminho. E sabe o que é triste dizer? Eles influenciaram uma geração a não entrar na terra prometida. Você percebe o que isso quer dizer? Uma geração inteira deixou de entrar na terra por causa de 10 homens. Uma geração inteira. Esses 10 promoveram incredulidade. E em Números capítulo 14, versículos 30 a 35, Deus fala para eles assim: não entrareis nessa terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os introduzi nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, vossos filhos serão pastores nesse deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto, segundo o número do dia em que espiastes a terra, 40 dias, para cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades de 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, Senhor, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e morrerão. Uma geração toda ela perdida, saíram da terra, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram seus inimigos morrer, viram Deus mandar alimento, viram Deus purificar a água, viram Deus tirar a água da rocha, mas não iriam entrar na terra, porque não creram. Tem mais um personagem em Números capítulo 15, versículo 32, um homem que desobedeceu a lei de Deus. Deus havia dado ordem que ninguém no sábado deveria trabalhar. Às vezes a gente pensa que Deus está controlando a vida da gente, Deus está nos preservando. E Deus não queria que no sábado ninguém trabalhasse para que todo mundo pudesse descansar, para ter saúde. E encontrar um homem trabalhando. E por causa da sua desobediência, esse também morreu. Quando nós chegamos em Números 16, nós vemos um problema muito sério,
que é a palavra, é a história de Coré, Datã e Abirão. 3 homens que chegam para Moisés e dizem assim: olha, acabou. Você também é santo? Nós também somos santos. A congregação é santa. Vamos parar com esse negócio de você mandar aqui e todo mundo obedecer. Chega disso. Moisés então olha para eles e tenta conversar. Não tem negócio, não tem conversa. E a Bíblia diz que Moisés chega para o povo, diante do povo de Israel, no versículo 28, e diz assim: então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que não procederam do meu coração. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Mas o negócio não era com Deus, era com Moisés. Você consegue entender, irmãos, que a autoridade instituída por Deus representa o Senhor? E quando você se levanta contra isso, você se levanta para cair. Moisés diz assim: desprezaram o Senhor. E acabando ele de falar todas essas palavras, o sol se fendeu sobre os pés deles, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Não se levante contra quem Deus estabeleceu. Você vai cair. Eu já estou terminando. Porque vocês pensam assim, né? O pastor está falando tudo isso, mas a Bíblia fala. Eu vou pular mais uma história para nós finalizarmos. A Bíblia fala de três homens que também não entraram na terra prometida: Moisés, Arão e Miriam. 3 autoridades. Pensou que ia ficar de fora? A Bíblia diz que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, e ela ficou leprosa, e Moisés precisou orar, e ela ficou 7 dias isolada do povo, até que foi restaurada. A Bíblia diz que ela morre no caminho. Agora Arão e Moisés, a conversa é outra. Porque quando o povo se queixou de água, Deus falou para Moisés assim: vai na rocha e fala para ela liberar a água. E Moisés já estava tão irado, ele meteu a vara na pedra e soltou a água. E Deus olhou para Moisés e Arão disse assim: por causa disso, vocês não entrarão na terra. Sabe, queridos, aos obreiros que estão aqui, inclusive que em algum momento saíram, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Todos nós. Ninguém está isento de nada. E Deus vai requerer da minha vida, como de cada um que se assenta aqui, o seu posicionamento diante de Deus. Os 3 não entraram. Deus não se deixa escarnecer com ninguém, nem com o povo, nem com liderança, nem com ninguém. Ninguém está isento, ninguém está acima. Pelo contrário, todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Você entende que para você chegar na terra prometida, misericórdia, você entende que é graça? Você percebe isso? Porque eu quero falar de 2 homens que vivenciaram tudo isso e entraram na terra: Josué e Caleb. Os 2 espíritos.
Quando os 10 falaram contra, os 2 diziam assim: a gente pode entrar. Deus é Deus. Glória a Deus. A gente pode chegar lá e o povo quase apedrejou os 2. Mas quantas perdas houve? Isso sem falar daqueles que se corromperam com as filhas de Moabe, que pelo conselho de Balaão, as mulheres conheceram os homens do povo, os filhos de Israel, e eles se corromperam, adulteraram, e Deus mandou uma praga que matou um monte de gente.